Olá pessoal, hoje o De Frente com o CEO está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, para entrevistar ela, que lidera uma das maiores empresas de moda têxtil do Brasil. Gabriela Riso, CEO do Grupo Malvi. O De Frente com o CEO começa agora. Vem com a gente conhecer a fábrica e a história dessa líder. Gabriela, muito obrigada por nos receber aqui na fábrica do Grupo Malvi. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a vinda de vocês até Jaraguá do Sul, aqui na nossa sede, onde a gente está aqui há praticamente 58 anos. E muito bom saber que vocês estão aqui para a gente conversar sobre empresa, negócio e também conhecer a nossa grande fortaleza, que é a nossa indústria. Vamos começar falando um pouco da sua origem, Gabriela, até porque você cresceu vendo seu bisavô, o seu avô empreendendo uma empresa de confecção. Por acaso isso te estimulou a trabalhar com moda e varejo? Com certeza, né? A minha família, meu avô é um imigrante libanês que se estabeleceu em Caxias do Sul, então eu nasci em Caxias do Sul e ele sempre teve essa veia muito empreendedora, tinha as fábricas, as lojas, e eu, como era a neta mais velha, eu sempre convivi muito próxima desse avô. E sempre tive a vivência da fábrica muito presente na minha rotina, assim, né? Minha mãe trabalhava lá, meu pai, então, assim, a gente conviveu muito na costura, na pilotagem, então, assim, eu tive muito essa vivência dessa indústria têxtil e da confecção muito próxima desde a minha infância e fui criando esse vínculo com essa profissão, com esse negócio, com esses exemplos de família, né? Até o ponto que depois eu fui estudar, enfim, e me especializei, mas a escolha da moda na minha vida, eu acho que ela tem, eu tenho certeza que ela tem muita relação com essa vivência, essa paixão da família pelo negócio e pela moda. E o seu primeiro emprego, quando você ingressou no mercado de trabalho, foi ali na empresa familiar? Foi. Como aconteceu? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Eu estudava, obviamente, de manhã e aí eu trabalhava de tarde. Então, claro, comecei lá no almoxarifado, selecionando os aviamentos que iam para a produção, né? Então, comecei ali, depois vivenciei mais na área de estilo e desenvolvimento, que era a área que a minha mãe e a minha tia trabalhavam, e aí veio toda aquela paixão pela moda em si, pelo desenvolvimento, pelo produto, né, digamos assim. Então, e você chegou a passar por diferentes áreas, diferentes experiências profissionais, né? Sim. Você já foi estilista, já trabalhou nessa parte de criação de moda, Sim. Já trabalhou como executiva, foi até professora. Conta um pouco sobre essa sua trajetória até chegar aqui no topo da Malvi. Eu comecei, então, trabalhando na empresa familiar. Aí eu resolvi, então, me formar em estilo. Na época que no Brasil tinham muito poucos cursos de estilismo. Então, na época tinha Santa Marcelina, que trabalhava mais no guarda-chuva de Belas Artes, e o Senai CETICT, que já era uma referência no Rio de Janeiro para a formação de estilo, vocacionado para a indústria, né? Então, eu optei pelo Rio, me formei em estilismo, e aí começaram os cursos em Caxias do Sul, que é a cidade onde eu nasci. Houve um movimento muito importante da universidade em criar cursos que movimentassem a economia local, que são os cursos de tecnólogo. Então, a economia local era a vitivinicultura, o design moveleiro, o metal mecânico, a hotelaria e o moda estilo. E aí, logo quando eu estava no CETICT, a universidade também me chamou para poder ajudar nessa construção do currículo, desse novo curso. E aí eu já me engajei na área acadêmica também. Então, eu fui professora da disciplina de planejamento de coleções e supervisora dos estágios durante 9 anos. Então, tive essa passagem pela área acadêmica. Depois ingressei na minha primeira passagem pelo varejo, nas lojas Renner, quando as lojas Renner ainda tinha 20 lojas e ela ia dobrar de tamanho, porque ela estava adquirindo os pontos do mapping da Mesbla na época e precisava montar uma área de visual merchandising. Então, assim, aí tive assim, uma grande escola de varejo como executiva durante 16 anos, chegando à posição de diretora do feminino, né, do negócio 1 lá.
Depois fui empreender, abri uma empresa de consultoria e educação para negócios de moda, onde eu trabalhei durante 8 anos, né? Projeto da consultoria, então foi muito legal. Era uma consultoria boutique, né? Muito focada em estratégia e focada em moda, em estruturação de área de estilo, visual merchandising, capacitação. E eu comecei a estudar muito nessa época também, então estudar muito sobre sustentabilidade, sobre inovação, né? Então, assim, fiz a formação para conselheira também. Então, isso foram surgindo muitas oportunidades. Sou muito curiosa, né? Então, assim, isso foi abrindo muitas portas para também outros exercícios que a pandemia também me provocou, né? E aí eu comecei o trabalho das mentorias, que foi muito legal. Mentorei muitas mulheres também nessa época, em posições de promoção, assim. E aí começou o conselho. Então, assim, foi toda uma jornada construída, assim, a partir do olhar empreendedor da família, né, para a docência, depois passar pelo executivo de uma empresa tão estruturada, com tanta governança, né, que foi a minha grande escola de varejo, para empreender. E aí agora voltar para o executivo numa outra cadeira bem mais robusta, com outros desafios. Então, assim, é bem interessante ver, né, como é que tudo foi contribuindo para esse desenvolvimento profissional e essa carreira. Falando de conselho, você entrou no Grupo Malve pelo conselho antes de ser CEO, né? Como aconteceu esse convite? Então, foi logo na sequência da pandemia, então eu recebi o convite para atuar como conselheira. O conselho da Malve é um conselho composto por conselheiros de mercado e um membro da família acionista, né? E aí esse convite veio muito para compor esse colegiado do conselho com uma visão de marca, produto, mercado, que é um pouco e muito da minha formação e da minha expertise. Então, assim, foi ótimo poder entrar num conselho de uma empresa que eu tanto admirava na época, por toda também sua jornada de sustentabilidade. Era um tema que eu estava estudando muito também na época. E o conselho, ele te coloca numa posição muito distante, assim, do dia a dia da operação, né? Então, assim, o desenvolvimento desse olhar mais a 10 mil pés ali da companhia. E na sequência eu tive convite para coordenar o comitê de marca e produto, então me aproximei um pouco mais do movimento estratégico que a Malve também estava fazendo para consolidar o portfólio de marcas, de posicionamento, de coleção. E aí dentro dessa jornada o Guilherme também já estava procurando ir para mais presente, assim, para a presidência do conselho e buscando um sucessor, né? E você entrou em agosto de 2023 como CEO, né? Como CEO, exatamente. Como foi para você ser a primeira mulher e também a primeira pessoa a liderar uma companhia familiar? Então, foi um presente, eu acho, né? Porque eu não pensei que eu voltaria para o executivo depois de já estar há 8 anos com a minha empresa, como consultora, mentora, conselheira. E foi um convite muito importante, porque, de certa forma, num primeiro momento eu não aceitei, né? Porque eu achei que não era o momento, enfim, essa questão de também conciliar a vida pessoal e a vida profissional, né? E a minha família mora em Porto Alegre, enfim, a sede da Malve é em Jaraguá, a gente tem um escritório em São Paulo, né? Então seria um movimento. Mas eu acredito que a própria pandemia ela também tenha nos permitido entender um pouco melhor esses novos formatos de trabalho e como é que a gente pode se organizar para isso. E em algum momento, então, eu entendi que, não, eu acho que faz sentido, principalmente por ter a oportunidade de aprender, né? De poder exercitar outros olhares e um olhar muito mais amplo, né? Do que praticamente marca, produto, né? Que é basicamente onde eu tinha desenvolvido todo o meu conhecimento e a minha área de atuação, ainda que como executiva eu tenha sentado numa cadeira bem robusta e importante,
que traz também essa visão mais sistêmica do negócio, mas um CEO realmente é a cadeira número 1 da empresa e ela exige realmente um conhecimento bem mais amplo e sistêmico do todo. E qual foi o seu maior desafio, sentando nessa cadeira de CEO desde 2023? Eu acho que o principal desafio é conhecer de perto o modelo de negócio da Malve e poder entender qual era a real contribuição e evolução que a gente deveria fazer, né? Então, assim, eu acredito que o legado que a família deixa de toda a questão de cultura, valores, a marca, né? Ela é uma marca sólida, uma marca muito querida. Então, assim, todo esse legado construído até aqui é um legado muito importante, mas a gente tem um modelo de negócio muito peculiar, que eu digo que a gente é do fio ao consumidor, né? Então, assim, poder olhar para esse modelo e entender quais são os ganhos de eficiência que a gente pode estar tendo em cima disso, me debruçar sobre cada uma. A gente criou, né, um modelo de negócio que eu digo que a gente tem 3 esferas, né? Então, a gente tem a indústria como fortaleza, a gente tem canais de distribuição e a gente tem marca e produto. E é rodando essas 3 esferas, entendendo a sinergia entre elas, que a gente pode construir um futuro mais promissor. Então, a gente se reconhece até um momento como uma indústria que distribui produto para o mercado. E em algum momento, quando a gente quer fortalecer as nossas marcas, entender que a Malve é uma marca forte, a gente passa a ter que olhar para esse mercado e trazer a informação do mercado para retroalimentar essa indústria. Então, é um movimento cultural bastante importante e é uma mudança de mindset, inclusive para mover o modelo de operação. Então, respondendo a tua pergunta, o maior desafio é conhecer esse modelo e entender como se faz essa transição para esse novo modelo de operação com um novo mindset cultural. Uma dúvida que eu fiquei sobre transição, Gabriela, quando você foi convidada para ser CEO, o Guilherme Weg, por acaso, fez algum treinamento com você? Teve um período ali de transição? Você estava do conselho indo ser CEO, ele como CEO indo para o conselho? Teve algum treinamento ali? Ele chegou a falar também para você, Gabriela, essa é a sua missão? A gente sempre foi muito próximo e sempre teve um briefing do que seria essa jornada e a condução da transição ela foi muito bem pensada. Né? Então, assim, acho que é algo bem bacana para trazer aqui, comentar e poder inspirar também outras empresas familiares que possam estar pensando nessa jornada de transição. Assim, eu acho que o fato de eu ter vindo para o conselho, do conselho para a posição executiva, eu já ganhei muito, porque eu já cheguei num onboarding com muita visão de ter passado 2 anos e meio dentro do conselho. Então, assim, eu tinha muito claro o que a empresa era, claro, sempre com a visão mais de conselheira, mas eu tinha muita clareza do que a empresa era, os desafios, enfim, toda essa visão mais macro da empresa. O briefing da onde a gente queria chegar e das possibilidades de construção de futuro também muito bem esclarecido. E aí a predisposição tanto do conselho como do acionista e do presidente do conselho, então acionista, a poder conduzir essa transição com muita proximidade. Então, assim, os primeiros 6 meses, que foi do segundo semestre, né, ali de 23, os primeiros 2 meses eu fui sombra do Guilherme, depois ele foi sombra, né? E aí, quando eu assumo efetiva ali na cadeira início de 24, então, assim, com que frequência a gente estabelecia nossos pontos de one-on-one, né? Sempre que eu preciso trocar uma ideia, tirar uma dúvida, é super próximo, mas ao mesmo tempo dando espaço para poder conduzir o time que ele deixou como legado também, que eu acho que foi também um dos principais legados que ele deixou, assim, foi um C-level muito bem estruturado e composto, né? Então, assim, essa jornada de construção desses momentos com muita clareza para todos os envolvidos e depois no momento, então, de assumir tanto a proximidade como com o conselho, quanto com o presidente do conselho e acionista, com frequências de reuniões e também com a predisposição, preciso de uma ajuda aqui, vamos trocar, porque é uma posição muito solitária, né, de qualquer maneira. Então, assim,
a gente se sentir, eu me sinto suportada tanto pela diretoria hoje, como pelo conselho e pelo acionista. Então, assim, essa circulação de informação, dado, troca, ela é muito importante para que a gente consiga conduzir. Ele chegou a comentar com você na época a sua principal missão, se era expansão, se era sustentabilidade do negócio? A gente tem uma missão muito importante de negócio, né, que é uma missão de consolidação do negócio e dessa questão da marca, né? Então, como é que a gente faz essa transformação cultural para as marcas fortes e esse olhar da indústria, ao invés da indústria empurrar produto para o mercado, a gente se retroalimentar e ter uma indústria mais responsiva ao mercado, fortalecendo as nossas marcas, que são 4, né? Malve, Malve Kids, Carinhoso e Enfim, o posicionamento claro de cada uma. Mas tem uma missão maior que sempre foi muito genuína, que é a questão cultural. Né? Então, assim, eu acho que a escolha e o briefing da manutenção dos valores, do fazer o bem, fazer bem feito, as relações duradouras, a forma como a empresa sempre olhou muito para as pessoas e para o negócio. Então, é uma moda para o bem das pessoas, do negócio e do planeta, genuinamente, de valor de família, e isso é inegociável. Né? Então, assim, o olhar para as pessoas, o olhar para o negócio e o olhar para o meio ambiente, pelo fato da gente ter uma indústria, não é briefing, é fundação, assim, né? Então, eu acho que essa questão também de valores pessoais, sinérgico com os valores da empresa, tu encurta muito caminho, né? Então, eu acho que isso também não é só um briefing de negócio e de futuro, mas é um briefing de cultura, que é o bem maior, né? E é o que a empresa é até hoje. E como funciona a sua rotina aqui na fábrica? Eu acredito que você deve ficar entre fábrica e escritório. Conta um pouco pra gente o horário que você costuma chegar, se você consegue colocar limites também na sua rotina. Assim, eu divido muito meu tempo em 3 frentes, e foi um pouco como eu me dividi, né? Então, assim, primeiro, conhecer o mercado que a gente atua. Então, assim, essa foi a minha primeira prioridade, porque talvez o varejo que eu conhecia, né, pela minha experiência em varejo, não é exatamente o varejo que a gente atua, né? Então, pensa que a Malve, majoritariamente hoje, ela está presente em cidades até 100 mil habitantes, que é o que a gente chama desse Brasil profundo, né? São 22 mil pontos de venda, multimarcas, que revendem a nossa marca lá, e que são a Malve para todos esses brasileiros que moram nessas cidades até 100 mil habitantes. Então, conhecer esse formato da ponta para dentro. Então, eu procuro estar muito em mercado e priorizei, inclusive, meu início de onboarding no primeiro ano, muito presente em conhecer as lojas onde a gente estava, como a gente estava, como é que a Malve era reconhecida lá. E hoje eu também procuro dedicar boa parte do meu tempo em estar em contato com o mercado e com o lugar onde está o nosso cliente, digamos assim, né? Então, eu alimento esse tempo. O ano passado, eu dediquei muito para estar aqui em Jaraguá, porque é onde está a nossa operação, né? Então, é a nossa segunda esfera. E acho que tem muita oportunidade, porque depois vocês provavelmente vão visitar a nossa operação. Então, a gente é do fio até ao consumidor, a expedição. Então, assim, a gente tem uma malharia, tem a tinturaria, tem o corte, a manufatura, a costura, a expedição, né, a tinturaria, a estamparia. Então, assim, são muitos processos que passam aqui até a peça pronta para chegar na loja. E dentro dessa passagem da operação, tem muita coisa para a gente trabalhar em ganho de eficiência, em olhar para isso, para a gente melhorar. Então, assim, eu digo, a Malve é uma cidade aqui em Jaraguá, né? E então, esse olhar para a operação, ele é muito importante para a nossa evolução. Então, dedicar um tempo para estar aqui, até porque o maior número de pessoas também está aqui. Né? E o nosso escritório em São Paulo, assim, São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? É onde muito de tendência, influência acontece, então lá a gente também tem um escritório e provavelmente vamos ter novidades esse ano também em São Paulo, aonde a gente precisa ter essa presença, porque São Paulo, assim, é muito centro, né, financeiro e de tendência do Brasil, então, assim,
ter um time lá e estar presente lá com esse time também é muito importante. Lá a gente tem mais o pessoal de marketing, né, do e-commerce que está muito lá. Então, assim, a operação produto centraliza mais aqui. Então, assim, a gente consegue circular bem entre esses três lugares. É como eu me divido, assim. Quando eu tô aqui em Jaraguá, eu procuro estar sempre, dividir a minha agenda para poder circular um pouco também dentro da fábrica, para estar presente, conversar com as pessoas, né? Então, acho que é bem importante isso. Quando eu estou em São Paulo, eu estou um pouco no escritório, mas eu também estou no mercado, gosto de ver mercado, ver loja, né? E aí também visitar o Brasil todo também para poder ir olhando como é que está o comportamento do consumidor, o que os lojistas estão dizendo, seja nossas lojas próprias, seja as franquias, seja a multimarca, também poder estar com essa troca com quem está com o dia a dia ali do contato com o consumidor na ponta, retroalimenta muito das coisas que a gente está fazendo aqui dentro também. Muito bom. Vamos falar agora um pouco mais de negócios, Gabriela, até porque você me deixou curiosa aí com essa questão de São Paulo. Mas antes de falar das novidades para esse ano, conta um pouco do tamanho da Malve hoje, né? Quantas lojas tem no Brasil? É uma empresa que produz aqui e vende aqui no Brasil, certo? Sim. A gente é uma empresa brasileira, a gente produz mais ou menos entre 30 e 40 milhões de peças por ano, tá? Aqui em Jaraguá. Nós temos mais ou menos 3 mil e poucos colaboradores diretos, né? E claro, a gente também tem um sistema de terceirização da costura, boa parte, então assim também tem um vínculo de empregos indiretos aí por conta desse modelo de operação que a gente atua, né? Em termos de operação é isso, né? São número de funcionários, 3.100 funcionários, né? Localizados aqui em Jaraguá e São Paulo. E aí olhando um pouco para a chegada desse produto no consumidor, então nós temos 2 lojas próprias aqui em Jaraguá, uma loja no Parque e a loja aqui localizada, que é a nossa loja de fábrica, mas que hoje tem um pouco do nosso formato de loja. Nós temos esses 22 mil pontos de venda multimarca que revendem Malve, então a gente trabalha isso num formato que a gente chama de B2B, através de parceiros comerciais que são representantes comerciais que vendem esse produto, as nossas coleções para esses lojistas. Nós temos um formato de loja que a gente chama Aqui Tem Malve, que é uma loja de rua, 100% Malve, com a fachada Malve, mais ou menos como essa loja que a gente está aqui hoje. E dentro desse formato são mais de 150 lojas aí que a gente tem nesse formato. Temos as franquias de Malve Kids também, que estão mais em shopping centers, né? Então, assim, é um formato bem do fio ao consumidor, que eu digo mesmo. Então, a gente tem a produção e a operação. A gente tem uma estrutura de desenvolvimento de produto muito forte para poder dar a identidade da marca e a gente tem a comercialização, né? Tudo isso é possível porque a gente também está trilhando uma jornada de especialização e de foco no que realmente importa, que é a nossa malharia, né? Que é a nossa maior fortaleza. E a Malve sempre foi vista, ela nasceu muito para o público infantil, né, Gabriela? E hoje vocês estão atendendo também o público adulto, homem, mulher. Qual é o perfil que vocês estão apostando mais nesse ano? Cada marca nossa, ela tem esse briefing que eu te falei um pouco da essência da malharia com as principais adjacências. Então, assim, a gente tem a Malve Kids, que são marcas com bastante foco em malha, e a Carinhoso e a Enfim, que são marcas que trabalham um pouco mais, uma ocasião de uso um pouco mais arrumada. Né? Então, assim, dentro desses 4 posicionamentos muito claros, a gente vai desenvolvendo o produto para poder ir construindo esses posicionamentos e tangibilizando isso lá na ponta para o cliente. Né? E o e-commerce representa quanto hoje do negócio? O e-commerce hoje, ele é um negócio que é importante para a Malve porque ele nos traz muito o retrato do sellout, então ele ainda tem uma representatividade embrionária no negócio, a tendência dele, né, ele também tangibiliza a Malve em muitos pontos de venda ou em gerações que a gente não está presente, mas ele também constrói para retroalimentar a nossa pesquisa
a visão do consumidor final. Então, muito do que a gente vê lá no e-commerce retroalimenta o que a gente tem que construir, porque a gente tem 2 calendários de coleção. A gente tem o calendário do sell-in e o calendário do sell-out. Então, como a gente vive no calendário do e-commerce a venda direto ao consumidor, a gente consegue perceber nuances de tendências ou coisas que nos retroalimentam para a construção da coleção para o sell-in. Assim, a gente tem, majoritariamente, a gente tem a nossa maior parte da participação nos resultados nessa venda para o multimarca, desse Brasil profundo onde a gente fala. A gente tem uma jornada de pontos que são 100% Malve, que são essas lojas Malve, que isso de certa forma retroalimenta, porque essa marca Malve numa cidade do interior retroalimenta a vontade de Malve nos pontos multimarca, e o e-commerce em ordem de escala é o negócio mais embrionário, então ele retroalimenta toda essa questão de nova geração, de tendência e de contato com o presente, né, com o que está bombando aí nas tendências e o que o cliente está querendo no momento. E ainda falando de vendas, Gabriela, tem expectativa de exportação? A gente entende que a Malve tem muito potencial para isso. A gente já está começando a entender novas linhas de receita, né, dentro desse contexto. E a gente acha que o nosso produto tem muito potencial para internacionalizar. Tem ideia de algum país que vocês iriam priorizar nesse plano? Eu acho que o que a gente vem conversando é que a expansão, né, ela é mais orgânica, principalmente pela questão da estação invertida no hemisfério norte. Eu acho que para nós a gente começar pela cercania e depois ir ampliando para outras culturas mais diferentes, eu acho que é mais fácil a gente ir para onde culturalmente é mais próximo de nós, falando de América Latina, enfim. Agora vamos falar um pouquinho do setor, até porque a região sul passou São Paulo quando o recorte é polo têxtil, né? O que deve esse avanço do sul, principalmente nessa indústria de moda e varejo? Santa Catarina sempre foi um reconhecido polo têxtil, né, no Brasil. Eu vejo que aqui a gente tem muitas empresas familiares que começaram o seu negócio no têxtil e ela sempre foi reconhecida por isso, né? Tanto a parte de confecção como malharias. E recentemente, a Santa Catarina só perdia para São Paulo e hoje Santa Catarina é o maior polo têxtil aqui. Eu acho que isso se deve muito à dedicação e ao investimento dessas empresas aqui no estado, da força, né, dedicada ao crescimento e aos investimentos aqui, e a própria parceria, né, do Estado incentivando esse desenvolvimento, né? Vamos falar agora um pouquinho, Gabriela, de sustentabilidade? Até porque desde o começo aqui da nossa conversa você trouxe muito forte esse tema, porque é um tema muito forte e importante para a Malve, né? O grupo ele é reconhecido por ações sustentáveis. Traz pra gente aqui quais são as ações que vocês estão apostando nos últimos anos em sustentabilidade e meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade aqui ou de ESG, né, eu acho que isso está muito, como eu te disse no início, está no valor e no DNA da empresa. Então, assim, o fato, vamos falar do E, que é o meio ambiente, né? O fato da gente ter uma indústria têxtil, a Malve sempre foi muito pioneira e cuidadosa com o meio ambiente. Então, assim, vocês vão ver, a gente tem a estação de tratamento da água, a questão do uso da energia, dos químicos. Então, sempre foi uma empresa que teve muito amor à natureza e sempre cuidou muito do impacto ambiental e fez muitos investimentos pioneiros aqui que elevam sempre o nosso padrão, né? Então, olhando para o uso de água, olhando para o uso de energia, né? Tudo isso sempre moveu essa consciência ambiental, né? Quando a gente fala de consciência ambiental hoje, então tudo que a gente fez de investimento nos permite a gente ainda ser pioneiro nisso, e agora a gente começa a olhar muito para o uso de resíduo e para a circularidade na moda, e uso de matérias-primas, né? Então, assim, o próximo ciclo é a gente olhar para a circularidade e para matérias-primas, novas matérias-primas que estão surgindo no mercado, que tem esse olhar para a sustentabilidade, assim como ganhos de eficiência, né? Eu acho que a gente poder olhar
para a empresa de uma forma mais vertical e entendendo esse ganho de eficiência ao longo dela, a gente também torna ela mais sustentável. Mas a base, né, da sustentabilidade do ambiental, que é a água e energia, a gente já teve um investimento muito forte lá. Gabriela, ainda sobre sustentabilidade, como vocês estão levando esse tema, né, o meio ambiente até o consumidor? Isso é um ponto muito legal, porque eu acho que a gente falar da indústria e de tudo que a gente está fazendo é importante, mas é importante que a gente tangibilize num produto que o consumidor vai usar, né? Então, assim, eu estou vestindo, por exemplo, uma camiseta que chama camiseta Arvory. Foi um lançamento que a gente fez no ano passado e é uma camiseta que filtra CO2 do meio ambiente e ela equivale a 22 árvores, por exemplo. Sensacional. Como é que então, isso assim, é feito? É muita tecnologia. É também, muita né? tecnologia. A gente fez uma parceria com uma empresa, com uma startup de Singapura, que desenvolveu esse produto que é aplicado sobre a malha. Inicialmente eles começaram a aplicar em outras indústrias, eles ainda não tinham aplicado no têxtil. E aí a gente fez essa parceria para que a Malve fizesse a aplicação no têxtil e a gente conseguiu desenvolver essa malha com essa propriedade através dessa parceria. E aí hoje a gente tem a camiseta e um vestido com esse atributo. Então isso chega direto ao consumidor como uma forma da gente tangibilizar a questão, né, da energia. Muito legal. Tem a questão do jeans também, que vocês usam menos água hoje, Sim, né? a gente teve o lançamento do jeans com copo d'água, que foi todo um processo de lavanderia. O maior refém do jeans, né, é o uso d'água nos processos de lavanderia. E a gente inclusive teve internamente um lab onde a gente usava só um copo d'água para poder fazer o processo industrial de lavagem do jeans. E a gente tem o desafio e o fio do futuro, que é uma parceria. Tu vê que quando a gente está falando de sustentabilidade em produto, a gente sempre está falando de parcerias, né? Então, essa questão da gente também se integrar com outras empresas para poder fazer os produtos sustentáveis é fundamental. No caso do Fio do Futuro, a gente tem a parceria com a Eurofios e com a Cruz Vermelha. Então, a gente pega peças da Cruz Vermelha que iriam para aterros, a gente desfibra na parceria com a Eurofios, cria um fio com peças que iriam para aterro, e aí usa esse fio para fazer o moletom do Fio do Futuro. Então, assim, são muitas coisas importantes que também vão em rumo à circularidade, que é o que eu estava te falando. Poder a gente olhar para o processo industrial e para o reuso, né, de peças nesse sentido. Bom, além do meio ambiente, quais são as ações da Malve em relação ao social e governança? A parte do S, né, da parte social, assim, a questão da inclusão. Então, a gente tem o programa Malve para Todos, que a gente tem toda a questão de deficiência auditiva, visual e a inclusão desses colaboradores no chão da fábrica, no administrativo. A questão da liderança feminina também, 53% dos nossos colaboradores são lideranças femininas, né? E do G, acho que é bem importante a gente falar também do conselho, né? Com membros independentes, a questão dos processos, né? Então, assim, toda essa forma da gente conduzir a gestão da companhia também de uma forma bem pautada em processos e governança é bem importante. Curiosidade, qual tipo de líder você busca ser todos os dias aqui no Grupo Malve? Eu acho que é muito importante a liderança pelo exemplo, né? Então, assim, eu procuro ser bastante próxima. Eu sempre fui uma executiva, assim, muito mão na massa, sempre gostei muito da operação, de estar entendendo como é que as coisas estão acontecendo. Então, assim, proximidade, abertura e confiança, né? Acho que são 3 pilares super importantes para a gente poder estar... E poder também dar a direção, né? Eu acho que a gente sempre está aqui e eu sempre tenho estimulado na nossa cultura a questão da direção, da gestão e acompanhamento e da celebração dos resultados, né? Porque esses ciclos de evolução e de mudança é muito importante a transparência da comunicação e a gente poder construir junto com os times as estratégias
poder comunicar, poder ir informando a jornada. Então, os rituais das reuniões mensais de resultado, dos grupos de trabalho, dos workshops, né, para o nosso escritório de projetos. Então, assim, a gente procurar sempre estar próximo, comunicando, contando as evoluções, celebrando as vitórias, agindo nos pontos de melhoria. Então, assim, a gente tem programas de melhoria dentro da indústria, eu procuro estar sempre próxima nos momentos que a gente faz os fechamentos e as aberturas, sabe? Então, assim, acho que a liderança, ela é um lugar onde a gente tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para o negócio e integrar as duas pontas, né? Então, assim, o dar direção, construir as estratégias, dar direção, gestão e acompanhamento, mas ao mesmo tempo entender que quem faz as coisas são as pessoas. Então, as pessoas têm que estar confortáveis no lugar que elas estão, elas têm que estar desafiadas e elas têm que saber para onde, por que a gente está indo para determinado lugar e o que a gente está conquistando com tudo isso, né? Então, clareza, objetividade, direção e proximidade. Gabriela, você cresceu vendo o seu avô sendo um líder também. Qual a principal lição de liderança ele te trouxe? Ele sempre dizia uma frase que é muito legal, que ele dizia, o trabalho enobrece o homem, né? Então, assim, eu acho que é essa paixão pelo trabalho e a dedicação e é o que eu sempre digo para os meus filhos, por exemplo, né? Escolhe para trabalhar alguma coisa que tu gosta, porque dentro disso a tua vida vai se tornar muito mais fácil e muito mais única, né? Então, assim, eu acho que o principal exemplo dele foi o empreendedorismo, a coragem e a paixão pelo trabalho e pelo negócio. E ainda falando sobre família, você se tornou CEO sendo mãe. Como foi equilibrar ou dar conta de tantos papéis diferentes? Eu sempre fui uma mãe que trabalhou, né? Então, assim, eu já nasci uma mãe trabalhando e eu acho que isso é um dilema para a mulher, né? Muito importante de poder construir essa jornada dupla. E eu sempre tive uma rede de apoio muito importante, assim, seja através da minha família, da minha mãe, da minha sogra, né? Seja através de pessoas que trabalharam comigo, que apoiaram também o desenvolvimento e a rotina da minha casa, né? Então, assim, quando os filhos eram pequenos, eu acho que essa organização da casa e, claro, um marido maravilhoso também, que a gente não pode esquecer disso, porque eu acho que também quando o casal resolve ter filho, é uma dupla, né, que está investindo na educação e na formação dessa família, né? Então eu sempre tive a sorte de ter esse parceiro do meu lado, de ter uma rede de apoio muito próxima e dos filhos crescerem naturalmente nesse ambiente onde o casal sempre trabalhou e se organizou para isso, né? E ser CEO hoje com os filhos crescidos, então assim essa missão e essa proximidade, essa necessidade de uma mãe próxima com os filhos crescidos, ela é muito diferente de quando a gente tem as crianças em casa, né? Então, esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ele, por vezes, foi muito dilema, foi muito tema de terapia, que eu acho que é natural que a gente possa trabalhar, muitas vezes, essa culpa que pode vir, mas eu acho que a maior lição e o legado que fica é quando os filhos crescem, eles também entenderem que é possível, né, a gente construir uma vida pessoal e profissional em equilíbrio e harmonia para poder também ser uma pessoa mais única e integral. Não tem a Gabriela pessoal, a Gabriela profissional, tem uma Gabriela, né, que por vezes dedicou um pouco mais de tempo para a família, que por vezes dedicou um pouco mais de tempo para o trabalho e que conseguiu equilibrar os pratinhos da melhor forma possível, porque sempre teve um parceiro do seu lado e sempre teve uma rede de apoio que ajudou com muito amor, acima de tudo, a educação dessas crianças. Muito bom. Ainda sobre liderança, Gabriela, qual é o erro mais comum que você já viu na formação de novos líderes? Eu vivi uma mudança de chave, eu acho, que foi muito importante. Eu acho que em algum momento na carreira, a gente percebeu
o desenvolvimento da liderança sendo trabalhado pelo gap que a liderança tinha. Então, assim, tipo assim, você estava lá no executivo e recebeu um feedback da sua avaliação. Você é muito boa nisso, mas você tem que trabalhar isso aqui porque você não é bom nisso, né? E isso é ótimo porque também você desenvolve outros skills e outras habilidades, mas eu entendo que hoje, talvez, o que eu tenho percebido que conecta muito mais é a gente entender a fortaleza da liderança e trabalhar a complementariedade através da formação dos times, né? Então, eu acho que quando a pessoa... Não que a pessoa não tenha que se desenvolver numa outra área que ela não tenha fortaleza. Eu acho que é muito importante a pessoa olhar para a sua carreira, olhar para as suas capacidades e para suas competências sob o aspecto do seu crescimento. Eu, como líder, sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre procurei me desenvolver. Mas eu vejo que tem um lugar na tua personalidade e na tua formação que é aquele lugar onde o teu olho brilha. Então, talvez a liderança sendo promovida dentro desse aspecto e dessas adjacências desse lugar, a pessoa tem muito mais para entregar. E aí, se ela tem uma outra competência complementar que não é a essência dela, ela pode adquirir isso pela formação dos times e pelas habilidades complementares que ela vai construir num grupo de trabalho, né? Então, a minha recomendação aqui é fortaleça a sua fortaleza, né? E entenda o seu lugar no mundo e busque complementariedade na formação do seu time. Falando de futuro agora, vamos falar sobre o futuro do negócio. O que a gente pode esperar de novidade do Grupo Malve para este ano? A gente está falando muito das marcas e da Malve como essência, né, da malha. Então, a gente tem alguns lançamentos de novas malhas que a gente está fazendo aí. A gente tem uma vontade muito grande de estar mais perto do consumidor. Então, toda essa aposta nessas lojas e poder especializar na malha, trazendo muitas novidades aí para essa malha. E talvez essa nova novidade aí em São Paulo, no primeiro semestre ainda, que depois, em algum momento oportuno, a gente vai poder abrir e te contar o que é. Algum investimento, parceria nova? Nosso investimento esse ano de CAPEX, ele está muito focado na indústria e em tecnologia. Gabriela, nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo já está acabando, por isso que eu estou indo agora para as nossas últimas perguntas. E a dúvida que fica aqui, qual o legado que você quer deixar como CEO? O que falta ainda você construir? Eu acho que o principal legado, e essa combinação, é de poder fazer essa transição entre a gestão familiar e uma gestão com um profissional de mercado. Então, a gente sabe que isso é um tema bem delicado e polêmico, né? Porque normalmente essa primeira cadeira com executivo de mercado é uma cadeira mais raramente dá certo. A gente tem esse dado de mercado. Então, assim, meu legado é fazer essa construção de transição de uma forma com muita dedicação para que a gente está colhendo bons frutos disso e, obviamente, trazer essa evolução e trazer um bom sucessor também para a minha cadeira. Muito bom. Ainda falando de liderança, o que não sai da moda quando o assunto é liderança? É essa liderança que está engajada, a liderança que constrói e a liderança que vive a empresa com alma e propósito no seu dia a dia, né? Gabriela, para fechar nossa entrevista, qual Malve você quer ver no futuro? Eu quero ver essa Malve forte que a gente conhece, uma Malve presente, uma Malve que possa extravasar todo esse amor, que a gente chama marca querida, e mais presente ainda em todos os lugares do Brasil, como uma moda responsável, democrática e sem ansiedade. Muito bom, Gabriela. Muito obrigada por nos receber aqui na fábrica e quero desejar muito, muito sucesso para você e para todo o time do Grupo Malve. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui e tudo de bom. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Se gostou, curta, compartilhe e espero você no próximo De Frente com o CEO. Até lá!